Olá, galera do Monsenhor. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Bem, resolvi gravar para a gente fazer a correção, né, das atividades aqui de história do primeiro ano, certo? Primeiro ano B, C, D e E. E aí a gente vai lá para a atividade da primeira semana da paralisação, certo? Que eu pedi que vocês resolvessem as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da página 70, né, do capítulo sobre a formação da sociedade grega. E aí, na primeira questão, o livro pede assim: aponte e explique qual era o centro político da sociedade micênica. Bem, lá na segunda página, né, na página 67, você vai encontrar a resposta, né, que diz assim: o coração da cidade era o grande palácio, espaço do monarca, de seus familiares, da administração do governo de Creta. Então, o centro político, né, da sociedade micênica era de fato o palácio, né, onde moravam os monarcas, onde moravam as figuras políticas que governavam, né, a sociedade da época, né, os primeiros governantes aí da sociedade grega, ok? Inclusive eram lugares onde se praticava muitas inovações de arquitetura, de engenharia, eram lugares assim grandiosos, né, com as obras de arte, com riqueza, né, um lugar de muita opulência, né, um lugar assim de muita demonstração de riqueza, como até hoje quando a gente pensa, né, nas famílias palacianas, né, nos monarcas e tal, nos vem essa imagem aí de muita riqueza, de muita ostentação, certo? Então, o coração político, né, das sociedades micênicas eram de fato os palácios onde moravam os monarcas, que eram os líderes políticos das sociedades gregas, ok? Segunda questão, diz assim: aponte as atividades econômicas praticadas pelos micênicos. Bem, e a gente vai pensar um pouco dessas atividades econômicas se a gente for lá para a página 68, que fala assim: a economia micênica estava baseada na agricultura, no comércio e na navegação. Como os cretenses também construíam palácios que serviam como centros para a administração de seus domínios. Então, agricultura, comércio, navegação e aí a construção dos grandes palácios. Então nós estamos aí pensando agora também nesse novo ramo profissional, que é a questão da engenharia, da agricultura, da construção desses palácios de ostentação para a galera lá do Império ficar, né, com muito ouro, com cerâmica, né, com uma demonstração de riqueza. E aí a gente vê já uma associação entre riqueza e poder, né, entre a economia concentrada nas mãos dos governantes, que na época aqui eram os nobres micenas gregos. Na questão 3, está pedindo que você explique como ocorreu o processo de dissolução da sociedade micênica. E aí a gente vai encontrar na mesma sequência aqui da resposta da questão 2, certo? Que no último parágrafozinho da 68, da primeira coluna, vai dizer assim, ó: em torno de 1150 a.C., os domínios micênicos desintegraram-se. Uma série de guerras internas, mudanças climáticas que prejudicaram as atividades agrícolas e a invasão dos dórios, outro povo helênico, desarticularam a sociedade micênica. Muitos atribuem ao manejo da metalúrgica, do ferro e à constituição de armas mais resistentes que as do bronze utilizadas pelos micenos. Então, assim, teve essa sequência aí de guerras internas, né, entre os próprios membros da sociedade micênica, mas houve também esse confronto aí com os dórios, né, que é uma galera que chegou também para disputar o espaço, para tentar dominar o espaço aí com os micenas, e essas brigas, essa dominação acabou que derrubando a sociedade micênica, né, e disseminando tudo. As guerras de disputa por território vieram aí por acabar com o terreno dos micenas, ok? E acabou desarticulando tudo. E aí uma curiosidade que surge aqui nessa questão é a questão das armas de fogo, né? Eles estavam dominando aí a metalúrgica, né, o ferro, e aí criando, né, armas mais poderosas, que são as armas de fogo, revólveres, pistolas, enfim, né? Os primeiros protótipos. E aí o uso desse material também foi, assim, de fundamental importância para que essas disputas, essas guerras acontecessem. E uma vez essas disputas, essas guerras acontecendo, acabaram, né, com a sociedade micênica, né, desolaram a sociedade micênica da época, ok? Lá na quarta questão,
está falando sobre os aedos, né? Qual era a função dos aedos? E essa resposta é bem simples, né? Até porque ela está em destaque aqui na página 69, que fala assim: essa sociedade contava ainda com a figura do aedo, poeta-cantor, que era o responsável por transmitir os conhecimentos sobre o passado da comunidade por meio de versos. Para prender a atenção dos ouvintes, os aedos ampliavam as histórias já conhecidas, de modo que a história chegava às futuras gerações sempre com novos matizes. Não estava a seu cargo apenas narrar, e sim fazê-lo com beleza e ritmo, buscando emocionar os ouvintes. Então os aedos eram os poetas cantores, inclusive lá na primeira página, na segunda página, né, na 67, tem um trecho de um texto de um aedo, que é o Homero, né, que escreveu, que contou a Odisseia, né, um livro super conhecido até hoje, que fala sobre essa primeira formação da sociedade grega, e ele era sim um aedo, e tinham vários outros aedos, né, poetas, cantores, que contavam a história do seu povo a partir das suas poesias, das suas canções e tal. E até hoje, né, nós temos figuras muito importantes, inclusive aqui em Chaval, né, nós temos uma galera que faz poesia, contando a história da cidade e tal. Então, os aedos, eles são um patrimônio muito forte para a sociedade grega, e a função deles era contar a história dos seus passados, né, a partir de uma literatura mais bonita, né, com um tom estético maior, que aí eles falavam sobre a história do seu lugar de forma poética, né, de forma bonita. Então a figura do aedo é muito importante enquanto material patrimonial. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade que ainda não dominava a escrita, né, que ainda não tinha livro publicado, que ainda não contava a sua história a partir das palavras escritas. Então, o falar, né, a fala do aedo enfeitada, né, bonita, é de extrema importância aí para que a gente consiga contar hoje, né, essa história da sociedade grega. Okay? Lá na quinta questão, está perguntando quais eram as características dos oikos, com K. E também é uma resposta fácil, está lá na página 68, né, está inclusive em destaque, que diz assim: em torno dos genos estruturava-se os oikos, unidades que compreendiam terras, casas, ferramentas, armas e gado, itens com que o grupo geria sua economia coletivista. O trabalho dos oikos, pastoreio, agricultura, produção de óleo e vinho, fiação e tecelagem, eram realizados tanto pelos membros dos genos como pelos escravos capturados em investidas contra outras comunidades. Essa estrutura era liderada por um chefe político e religioso chamado de pater familias e contava com assembleias de guerreiros proprietários e ou monarcas que se sobressaíam às tribos e aos clãs. Então os oikos eram uma espécie de fazenda, né? Uma espécie de terreno, de lugar, de pedaço de chão, onde a galera se reunia ali. E ali tinha os líderes, né? Tinha os governos que faziam as reuniões para decidir se iam entrar em confronto, numa guerra ou não, como é que iam dividir a partilha ali da agricultura, né? Como é que eles iam dividir os produtos, quantas famílias iam morar ali, quem podia ficar, quem não podia, quais eram as regras do lugar. Então, o oiko, ele é um local, certo? Como hoje a gente chamaria de uma espécie de fazenda, de sítio, de terreno, certo? Onde, desculpa aí a luz, onde a galera se reunia, se congregava, era uma comunidade, era uma sociedade. Lá na sexta questão, está pedindo que você explique como o estabelecimento do estilo geométrico na cerâmica grega e as narrativas homéricas relacionavam-se com as crenças e os papéis dos deuses da cultura grega. Bem, na própria análise da figura da cerâmica do Hércules, né, está falando de um vaso, né, tem aqui um vaso que está aqui sendo analisado, está falando do Hércules derrotando um leão e tal. Então, essa importância da cerâmica grega, ela tem também a importância de patrimônio, porque era uma forma de contar, assim como na história antiga, né, dos hominídeos que a gente viu no capítulo anterior, eles usavam as pinturas rupestres para contar as histórias.
Os gregos, eles encontraram na fabricação de cerâmica uma forma de contar a sua história também, retratando, desenhando as figuras e tal. E se você reparar bem lá na página 70, na análise da imagem, conta direitinho o ambiente onde a história se passava, como é que a história acontecia, o material que era usado para fabricar a cerâmica. Então tem uma mistura aí de artesanato com contação de história, né? E aí é uma forma, né, de deixar a história registrada também, lembrando que a gente está falando de uma sociedade que ainda não era letrada, né, que ainda não fazia uso dos livros como a gente faz hoje, ok? Então, pessoal aí do primeiro ano, muito obrigado, espero ter ajudado vocês aí na resolução da atividade, lembrando que essa atividade é da primeira semana, questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da página 70. Volta o vídeo, pausa, se não entendeu, me chama no privado, no WhatsApp para tirar dúvida, mas não deixa de fazer essa atividade. A gente está num momento aí complicado, mas juntos nós somos mais fortes. E nós estamos trabalhando, certo? Estamos aqui para vocês e não hesitem em pedir ajuda não, certo? Façam as atividades, garantam a aprendizagem de vocês e se lembrem que vocês não estão sozinhos, a gente está aqui junto. Muito obrigado.